Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a correção e explicação das atividades da sequência de atividades 4, lá na página 99 do Caderno a Perder Sempre, do nono ano, volume 2, tá certo? Então vamos lá, começamos com a aula 1 e 2, que fala sobre identificar triângulos semelhantes. Começando então com a questão 1. Para pensar e discutir, dê e responda. Em determinado horário do dia, um poste de altura desconhecida projeta uma sombra de 8 metros. Para determinar a altura desse poste, Manuel colocou uma vara de 3 metros e verificou que a vara projetava uma sombra de 2 metros. Então, olha lá, o poste estava aqui, o sol, e fazia uma sombra de 8 metros. A altura do poste eu não sei, chamo de x. O Manuel colocou uma vara do lado e percebeu que ele projetava uma sombra de 2 metros, sendo que a vara tinha 3 metros de altura. Manuel, então, com alguns cálculos matemáticos, afirmou que a altura do poste era de 12 metros. Manuel está correto? Se sim, por quê? Se não, por quê? Explique por meio de cálculos matemáticos o que Manuel fez. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, pessoal, a gente vai, então, perceber que temos, né, o teorema de Tales, né? Ou seja, gente, temos segmentos proporcionais. Então a gente pode, usando a regra de 3, encontrar o valor e provar se a Manuel está certo ou não. A gente então vai dividir a altura do poste pela sombra do poste e igualar a altura da vara dividido pela sombra da vara. Então, olha, a altura do poste é de x, eu não conheço. Sombra do poste é 8 metros. A altura da vara é de 3 metros, enquanto a sombra da vara é de 2 metros. Percebam que a gente caiu aqui, ó, numa regra de 3. Então a gente vai fazer o quê? Multiplicar em cruz, 12 vezes x, 2x, 8 vezes 3, 24. Chegar numa equação, 2x igual a 24. Passa o 2 dividido em 24, x igual a 12 metros. Então tá aí, encontramos os cálculos, né? Encontramos o valor através de cálculos. A altura do poste é de 12 metros e Manuel estava certo. Então sim, Manuel está correto, pois os cálculos mostram que a altura do poste é igual a 12 metros. Tá bom? Pessoal, perceba uma coisa. Se você reparar que esse lado era proporcional a esse, se você pensar de 8 para 2, né, de 2 para 8, aumentou 4 vezes, né? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. Então, a altura do poste tem que ser 4 vezes maior do que a altura da vara. 3 vezes 4, 12. Portanto, a altura do poste é 12. Questão 2. Dois triângulos são semelhantes se e somente se os ângulos correspondentes são congruentes. Então preste atenção, só encontro semelhança em dois triângulos se os seus ângulos, né, correspondentes, por exemplo, esses dois triângulos, eles parecem ser iguais, mas de tamanhos diferentes. O que acontece aqui? Eles só são semelhantes se os seus ângulos, ou seja, por exemplo, esse ângulo aqui e este, são congruentes, ou seja, têm o mesmo valor. E os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, esse lado corresponde a esse. Para eles serem semelhantes, esse lado tem que ter proporcionalidade. Ou seja, ser dobro, triplo e assim por diante. Calcule a razão de semelhança dos triângulos semelhantes. Então ele quer que a gente faça isso. Calcule a razão dos triângulos semelhantes. Então, primeiro caso, gente, vamos identificar, né, quais são os triângulos semelhantes. Se a gente observar bem, a gente vai perceber que os triângulos semelhantes são 1 e 2 e 3 e 4. Então, já separei aqui, ó, 1 e 2 e 3 e 4. Para a gente encontrar semelhança entre esses triângulos, a gente vai ter que ver o seguinte. Comparar os lados. Ó, esse lado equivale a esse. Então, a gente vai ter que dividir esse valor por esse. Então, coloco aqui, ó, 9 sobre 4,5, na forma de fração. Esse lado equivale a esse. Então, vamos dividir 7 por 3,5. E este lado equivale a este. Então, vamos dividir 11 por 5,5. Fazendo esses cálculos aqui, são todos iguais, tá? E você escolhe um deles para fazer o cálculo. Então, vamos lá, vou escolher 7 dividido por 3,5. Qualquer uma dessas contas que eu fizer vai dar o mesmo resultado.
7 divide por 3,5? Gente, divide porque é maior, mas eu não posso dividir com vírgula. Então vamos lá. Tem quantos números depois da vírgula? 1. Então você coloca um zero aqui e esquece a vírgula. Então fica 70 dividido por 35. A gente sabe que 2 vezes 35 é 70. Para 70, zero. Então aqui dá 2. Todas essas divisões irão dar 2. Tá certo? Então a gente diz aqui que a razão de semelhança é 2. Correto? Ou seja, a gente conclui que o triângulo 2 tem o dobro das medidas do 1. Porque eu comparei esse com esse. Então a gente conclui que esse tem o dobro das medidas deste. Agora a mesma ideia do 3 e 4, tá? O 3 e o 4. Então aqui eu vou comparar o maior com o menor. Repare então que este lado equivale a esse. Então eu escrevo 15 sobre 5, tá aqui. Esse lado equivale a esse. Então eu escrevo 12 sobre 4, tá aqui. E esse lado equivale a esse. E eu escrevo então 24 sobre 8, tá aqui. Ó, 24 e 8. Fazendo as contas, qualquer uma delas aqui, o resultado vai ser o mesmo. Ó, 24 dividido por 8 é 3, 12 por 4 é 3 e 15 por 5, aliás, é 3. Então aqui o resultado sempre será 3. Então a razão de semelhança nesse caso é 3. Correto? Vamos para a atividade 3. Olha lá. Dois triângulos isósceles são semelhantes. Gente, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados de mesma medida, tá? Então vou escrever aqui, ó. Puxar uma setinha. Dois lados de mesma medida. E fala que a razão de semelhança entre eles é meio. O que a gente interpreta nisso? Que um tem a metade das medidas do outro. Ou a gente pode dizer que o outro, o maior, tem o dobro das medidas do menor. Se um dos lados do maior triângulo é 6, calcule a medida do lado correspondente do menor triângulo e represente os triângulos. Então lá, representei os dois triângulos. O maior tem um lado medindo 6, o outro vai ter um lado medindo a metade. Ou seja, meio. Meio não, 3, né? Ou seja, porque a razão de semelhança é meio. Então a razão, a comparação foi do lado menor com o lado maior. Dividindo 3 por 6 vai dar meio, que é a razão de semelhança. E olha só, pessoal, como que eu representei. Eu coloquei o triângulo maior com o lado 6 e coloquei que esse lado é igual a esse. Então eu coloquei um risquinho aqui e um risquinho aqui. Por quê? Porque é isósceles. Isósceles tem lado de dois lados de mesma medida. Então esses são os lados de mesma medida. E aqui eu fiz a mesma coisa com o triângulo menor, que eu fiz ele de vermelho. Ele tem dois lados de mesma medida e esse lado aqui mede 3, metade desse aqui. Certo? Questão 4. Foi adaptada do Enem de 2009. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é de... Então, olha lá. Aqui foi, ó, ele fala que o estudante realiza a representação geométrica do problema, ou seja, desenha a rampa. Então, ele pede para a pessoa desenhar a rampa. Então, a gente vê aqui que a gente desenhou a rampa, tá certo? E a rampa aqui, ela tem uma altura máxima aqui, ó, de 2,2 metros. É o que está falando no problema, ó, uma altura de 2,2 metros. O paciente, imagina então a pessoa caminhando aqui na rampa, ele está subindo, né? Ele andou até aqui, andou 3,2 metros. E ele percebeu que ele estava a uma altura de 0,8 metros. Então, desenhei tudo que o problema está nos falando. Ele quer saber quanto falta aqui para ele atingir o topo. Ele quer saber essa medida. Tá? Vamos colocar então aqui, vamos chamar essa medida que ele quer descobrir de x. Ele quer descobrir essa medida. Olha lá então.
Essa medida aqui vale x. Então, se a gente pensar uma coisa, ó, eu tenho um triângulo azul, grandão, e tem um outro triângulo, que a gente vai passar aqui por cima, que é um triângulo verde, olha lá. Temos dois triângulos, um dentro do outro. Quando acontece isso, a gente sabe que esses dois triângulos, o verde e o azul, são semelhantes. Por quê? Porque eles têm mesmo ângulo, ó, esse ângulo é igual a esse. Este ângulo da ponta coincide até com o ângulo da ponta do azul. E esse ângulo aqui é igual a este. Então ele tem ângulos iguais, então é figura semelhante. Ângulos congruentes, figuras semelhantes, lados proporcionais. Então a gente sabe que esse lado é proporcional a esse. E esse lado aqui, todo do verde, é proporcional ao lado todo do azul. Então observe, esquece a figura verde, só azul. Então esse lado todo, que mede 3,2 mais x, é proporcional a esse lado todo aqui, que é 3,2. A gente vai usar, então, essas razões para calcular. Então, olha só, a gente vai escrever que 2,2 é proporcional a 0,8. Então, esse aqui é proporcional a esse. Assim como esse lado todo, que equivale a 3,2 mais x, é proporcional a esse lado aqui todo do verde, que é 3,2. Montamos, então, esta razão. Certo? Feito isso, gente, a gente vai, então, multiplicar em cruz agora. Então, vai ficar. Começa multiplicando onde tem o x. Aqui a gente vai ter que fazer uma distributiva. Ó. Então, vai ficar 0,8 vezes 3,2. Como que faz? Então, vamos lá. Vou fazer a conta aqui. Ó. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0. Com 1, 1. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 0, 0. Com 2, 2. Olha lá. Não dá 256. Por quê? Ó, esse número tem uma casa depois da vírgula e esse também. Os dois números são números decimais. Então nós vamos ter que deixar duas casas depois da vírgula. Então o resultado é 2,56. Mais 0,8 vezes x vai dar 0,8x, que é igual a 2,2 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então perceberam que no momento eu esqueço da vírgula. Faço as contas normais, como se não tivesse vírgula. O resultado foi esse. Aí você volta aqui e percebe que aqui tem um número depois da vírgula e aqui também um. Então no total, 1 mais 1 é igual a 2 números. Então a gente conta dois números e põe a vírgula. Então aqui vai dar 7,04. Agora o que eu faço? Eu passo esse número aqui para o lado de lá, subtraindo. Então vai ficar 0,8x é igual a 7,04 menos 2,56. Espera aí, então, ó, vamos trazer isso aqui para cá. E, espera aí. E vamos fazer a conta aqui, ó. 7,04 menos 2,56. 6 para 4 não dá, vai ter que pedir emprestado para o vizinho. O 0 não tem como emprestar. Pede para o 7, ele vira 6, empresta para o 0, que vira 10. O 10 vira 9, empresta 1 aqui para o 4, vira 14. 6 para 14 vai dar 8. 5 para 9, 4. 2 para 6, 4. Desce a vírgula. Então ficou 0,8x é igual a 4,48. Passa o 0,8 dividindo. Para agilizar, vamos puxar a calculadora aqui, ó. 4,48 dividido por 0,8. 5,6. Tá? Então percebam que a gente já achou a medida de x. X é igual a 5,6 metros. Alternativa D. Tá vendo? É isso aí.
Número 5. Crie um problema que envolva semelhança de triângulo e peça para que outro estudante resolva o problema criado por você. Então, vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu vou criar aqui, vou desenhar dois triângulos semelhantes, mas de tamanhos diferentes. Tá? Vou desenhar de novo porque não ficou tão semelhante. Pronto. Aí, então, você pode falar para o colega assim, ó. Aqui mede 5. Aqui mede metade, 2,5. Aqui mede 10. Aqui mede 5. Qual a medida desse aqui? Se esse aqui mede 10 também. Aí vocês podem propor para eles que encontrem então o valor de x. Tá bom? É um tipo de problema que você pode criar. Aulas 3 e 4. Perímetro e área de triângulos semelhantes. Então, aqui os objetivos são reconhecer triângulos em situações de ampliação e redução, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. Investigar as relações entre as medidas do perímetro e da área dos triângulos semelhantes e a razão de semelhança estabelecida entre as medidas dos lados correspondentes dos dois triângulos. Calcular a medida do perímetro e a área dos triângulos semelhantes a partir do conhecimento das medidas do perímetro e da área do triângulo original. E da razão de semelhança estabelecida entre as medidas dos lados correspondentes dos dois triângulos. Então aqui, gente, a gente vai trabalhar ainda com proporcionalidade, mas também com perímetro e área, tá? Então, vamos lá, número 1, investigando. Observe os triângulos a seguir. Então, eu tenho aqui triângulos C, D, A e B. Todos os triângulos acima são semelhantes ao triângulo A. Levando isso em consideração, então, ó, todos são semelhantes, ou seja, todos possuem ângulos congruentes ao triângulo A. Só que eu tenho lados diferentes, ó. Esse lado mede 3, esse mede 6. Esse aqui mede o dobro. Esse mede 3, esse mede 4,5. E esse mede 3, esse mede 1,5. Então, eles são proporcionais ao triângulo A. Letra A. Determine a razão de semelhança entre o triângulo A, aliás, o triângulo B e o triângulo A. Então, ele quer que a gente compare triângulo B com o triângulo A. Então, vamos lá. Vamos pegar os lados do triângulo B. Cadê? Esse lado corresponde a esse. Então, pode pegar só um dos lados. Não precisa pegar os três, tá? Se eles são semelhantes, todos os lados são proporcionais. Então, é o B com o A. Então, vou dividir 10 por 5. Então, vai ser 10 dividido por 5, que é 2. Então, tá aí. A razão de A, do B com A dá 2. Agora, o triângulo A com triângulo C. Vamos lá. Triângulo A com C. Ou seja, 5 dividido por 2,5. 5 dividido por 2,5. Então, vai dar 2. E agora ele quer, por último, que a gente compare, né? Então, encontra a razão de semelhança entre o triângulo D e o A. Então, a gente coloca aqui, ó. Triângulo D e triângulo A. Então, vamos lá. Vamos olhar lá o triângulo D. Triângulo D, vamos comparar com esse lado do A. Então, esse dividido por esse. Tá? Vamos lá. 7,5 dividido por 5. Não é isso? Vamos voltar para confirmar. Ó. Triângulo D e triângulo A. Estou comparando os mesmos lados. Então, 7,5 dividido por 5. Se eu dividir 7,5 por 5, gente, eu vou encontrar quanto? Vamos lá. Vamos fazer a conta aqui, ó. Como esse número aqui tem vírgula, a gente vai precisar tirar essa vírgula. Tem um número depois da vírgula. Então, a gente acrescenta um zero aqui e desconsidera a vírgula. Então, fica 75 dividido por 50. Uma vez 50, 50. Para 75 sobra 25. 25 é menor que 50, coloca a vírgula aqui e empresta um zero. 5 vezes 50, 250. Para 250, zero. Ou seja, aqui vai dar 1,5 a razão de semelhança. Tá certo? Letra B.
Sabendo que o perímetro é a medida do contorno que obtém-se pela soma dos lados de um polígono, calcule o perímetro de cada triângulo. Então, para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar voltando aqui, eu vou copiar a imagem dos triângulos, tá? Para cá. E agora que a gente já tem, a gente calcula o perímetro de cada um. Então vamos lá, vamos colocar P de perímetro, perímetro do A. Então eu vou somar 5 mais 4 mais 3. Que vai dar 9, 10, 11, 12. Como ele não deu unidade de medida, a gente coloca só 12 mesmo. Não colocou se é metros ou não. Perímetro do B. 10 mais 6 mais 8. Ou seja, 18 com 6 vai dar 24. Perímetro do C. Dois e meio mais 2 mais 1,5. Ou seja, 3, 4, 5, 6, né? E perímetro do D é 7,5 mais 4,5 mais 6. Gente, 7,5 com 4,5, eu passo o meio aqui do 4,5 para cá. Vai ficar 8. 8 com 4 dá 12. 12 mais 6 dá 18. Pronto, encontramos o perímetro de cada um. Agora prestem bem atenção que na questão C, ele pede aqui qual é a razão entre os perímetros dos triângulos. Então vamos lá, voltar na página anterior e vamos pegar essas informações aqui, ó, dos perímetros, tá? Vamos copiar e vamos trazer para cá, para a gente ter ela aqui. Então tá aqui as informações, a gente já sabe os perímetros. Então ele quer a razão entre o perímetro do A e B. Então perímetro A dividido por perímetro, ou ao contrário, né? Perímetro B dividido por A. Então o B é 24 e o A é 12. 24 por 12 dá 2. Então a razão é 2. Perímetro do A dividido pelo perímetro do C, que é esse daqui, ó. Então vamos lá. Vai ficar 12 dividido por 6, que vai ser 2 também. E por último, perímetro do D dividido por perímetro do A. O D é 18, o A é 12. 18 dividido por 12. Que vai ser quanto? Ó, 18 dividido por 12. 1 vezes 12, 12. Para 18 sobra 6. 6 é menor que 12. Põe a vírgula e empresta um zero. 5 vezes 12, 60. Para 60, zero. Então aqui dá 2,5. Certo? Pronto. Encontramos todas as razões entre os perímetros que eles solicitaram. Letra D. Se a área de um triângulo é dada pela metade do produto da base pela altura, olha lá, vamos prestar atenção e vamos grifar. Ó. A área é dada pela metade do produto da base pela altura. Determine a área dos triângulos. Então ele quer. Então vamos lá. Vamos lá pegar aquela figura que a gente copiou, né? Vamos fazer assim, ó. Ó, vou copiar ela e vou trazer ela aqui. Vamos usar ela em todos, tá vendo? Então lá, como que calcula a área? A área do triângulo A. Vamos escrever assim. Vamos para não ficar A, vamos fazer assim. A área do triângulo A vai ser base vezes altura dividido por 2. Então é 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6. A altura do triângulo B. Altura não, a área. Vai ser 8 vezes 6 dividido por 2. Que vai dar 24. Aqui, ó. 8 vezes 6. Quer ver, ó? 48 dividido por 2 é 24. A área do triângulo C vai ser 2
vezes 1,5 dividido por 2. Então, repare que eu estou fazendo assim, ó, base vezes altura dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo. Ó, metade do produto da base pela altura. Base vezes altura dividido por 2. Por isso que fala metade. Então, olha só, aqui eu posso cortar esse com esse, né? Porque eu estou multiplicando, então eu posso fazer isso. E aqui vai dar 1,5, a área do triângulo C. E a área do triângulo D vai ser... Então, no triângulo D, eu tenho base vezes altura. Então, vai ser 6 vezes 4,5 dividido por 2. Você já pode fazer o seguinte, você pode simplificar esse com esse, e aqui dá 3, ó, porque 6 por 2 dá 3. Aí você faz 3 vezes 4,5, que vai dar 13,5. Tá certo? Quer ver, ó? 4,5 vezes 3. Tá lá. Então pronto, encontramos a área de cada um deles. Agora, na letra E, ele pede para a gente encontrar então a razão de semelhança entre as áreas. Então a gente vai vir aqui, já que a gente já tem as áreas de cada um, copiar isso aqui e vai trazer, trazer para cá, para a gente então fazer esses cálculos. A gente já tem, né, esses valores, então vamos lá. Área do B dividido pela área do triângulo A. Então, a área do B é 24 e a área do A é 6. 24 dividido por 6 dá 4. A área do triângulo A dividido pela área do triângulo C. Então, vai ser 6 dividido por 1,5. Que vai dar 4 também, né? Ó. E a área do triângulo D dividido pela área do triângulo A. Então eu vou ter aqui, ó, o D, a área é 13,5 e o A é 6. 13,5 dividido por 6 vai dar 2, ó, 13,5 dividido por 6, 2,25. Pronto, agora temos então a razão de semelhança de cada um dessas áreas, né, que ele pediu para gente. Letra F. A partir da sua investigação, o que você pôde concluir? Então ele quer que a gente perceba o seguinte, gente, ó. Quando a gente comparou os triângulos, a gente percebeu que o A e o B e o A, né, o B é o dobro do A e o A é o dobro do C. Já o D com A é 1,5 vezes maior. Aí a gente foi lá e comparou os perímetros, tá? Será que o professor Cássio fez certo aqui, ó? Deixa eu ver. 7,5 dividido por 5. 1,5, tá certo. Né, o triângulo A, vou voltar até aqui, ó. Triângulo D com A, tá certo. Reparem agora que o perímetro, comparando os perímetros, o perímetro do B com A também deu o dobro, a mesma razão, ó. O A com o C também deu o dobro. E o... Eu marquei errado, gente. Agora eu tô vendo aqui, ó. Aqui é 1, gente. Porque 1 vezes 12, 12. Aqui é 1. Senão não ia fazer sentido. Ó. Então percebam que os perímetros, as razões dos perímetros, deu igual a razões dos lados. Tá vendo? Foi o mesmo. A mesma razão de semelhança. Agora, quando a gente observa a área, a gente percebe que dobrou praticamente. Ó, o dobro de 2 é 4. Só que o dobro de 1,5 não é 3, não. Tá? É como se fosse... Não é o dobro, né? Ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4. É ao quadrado. Então, isso aqui, ao quadrado, vai dar 2,25. Quer ver? Ó, 1,5 elevado a 2. Olha lá, 2,25. Então, a gente vai concluir isso. Ó. Concluímos
que a razão de semelhança entre as medidas dos lados dos triângulos é igual à razão entre os perímetros. Deixa eu escrever certo aqui, peraí. Desses triângulos. A gente percebeu então que a razão entre as medidas é igual à razão entre os perímetros. Deu igual o valor. Aí você coloca aqui. Já a razão de semelhança entre as áreas equivale ao quadrado, né, porque é elevado a 2, né, ao quadrado das razões obtidas anteriormente. Pronto, essa é a nossa conclusão. Então, vou ler novamente. Ó. Concluímos que a razão de semelhança entre as medidas dos lados dos triângulos é igual à razão entre os perímetros desses triângulos. Já a razão de semelhança entre as áreas equivale ao quadrado das razões obtidas anteriormente. Então, tá aí, certinho. Número 2. Tendo dois triângulos semelhantes, a razão entre o perímetro do primeiro triângulo e o perímetro do segundo triângulo é 3 meios. Então, comparando aí o primeiro com o segundo, dá 3 meios. Sabendo que os lados do primeiro triângulo são 21, 18 e 15, qual o perímetro do segundo triângulo? Então, a gente precisa descobrir o seguinte, ó, para a gente descobrir. A gente sabe que a razão entre o triângulo, primeiro triângulo e o segundo triângulo, perímetro, né? É 3 para 2, né? 1,5, 3 para 2. Ele sabe os lados do primeiro. Então, vamos lá. Se eu sei os lados do primeiro, eu vou conseguir calcular o perímetro do primeiro triângulo. Então, vai ser 21 mais 18 mais 15. Então, eu consigo pensar assim, tá? Eu sei a razão entre os perímetros do primeiro e segundo, que é 3 sobre 2. Eu tenho as medidas do primeiro triângulo. Está aqui. Então, eu vou calcular o perímetro. Por quê? Se eu souber o perímetro do primeiro, eu uso uma regra de 3 e descubro o perímetro do segundo. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui. Ó. 21 mais 18 vai dar 39. 39 mais 5, vai 39 com... Mais 5 não, mais 15, né? 39 com 10, 49. Mais 5, 54. Então aqui a razão vai dar 54. O perímetro, aliás, né? Então eu sei então que o perímetro do primeiro, ó, dividido pelo perímetro do segundo, é igual a 3 sobre 2. Só que eu sei, né, a medida do perímetro do primeiro. Eu descobri que é 54. E eu vou chamar então a medida do perímetro do segundo que eu quero descobrir de x. Então vou colocar aqui, ó, o perímetro do triângulo 2 é igual a x. Então vamos lá, vamos usar isso aqui, usar uma regra de 3 para descobrir. Então vai ficar 3x é igual a 54 vezes 2, vai ser 108. X é igual a 108 dividido por 3.
X é igual a... vamos pensar quanto vai dar isso, gente. 30, 90, né? 36, gente. 36 centímetros. Tá aí a medida do perímetro do segundo triângulo. 36 centímetros. Agora vamos lá para as aulas 5 e 6, alguns casos de semelhança. Aqui a gente vai explorar os casos de semelhança de triângulo. Quem não lembra, eu tenho uma aula aí disponível tá? No meu canal do YouTube, onde eu explico cada um dos 4 casos. Então são 4 casos. Temos o caso aí ângulo, ângulo, ou ângulo, 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 tá? Temos o caso lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo, que não está citando aqui, tá? Temos o caso também lado, lado, lado. Então ele fala assim, ó, reconhecer o caso de semelhança de triângulos, ângulo, ângulo, ou ângulo, ângulo, ângulo. Aplicar no caso de semelhança de triângulos, ângulo, ângulo, ou ângulo, 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 em situações problemas. Conhecer o caso de semelhança de triângulo, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. E aplicar o caso de semelhança de triângulos, lado, ângulo, lado, em situações problemas. Então olha só, gente, esse caso aqui, ângulo, 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 ele é um caso que ocorre, então, semelhança, tá? É um tipo de caso que a gente não ouve muito falar. Mas vamos conhecer, então, esse caso. Porque, igual eu falei para vocês, os casos que eu conheço ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado. Então, olha só, um lado no meio de dois ângulos, um ângulo no meio de dois lados. Eu conheço também o caso lado, 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 que os 3 lados são iguais. E conheço o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Conheço esses 4 casos. Mas vamos conhecer agora o caso, então, ângulo, 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 que para mim, esse caso aí ele é comum. Por quê? Porque se a gente tem 3 ângulos semelhantes em 2 triângulos, esses triângulos são proporcionais. Coisas que a gente já viu. Então, olha lá. Estudante, a primeira atividade é relacionada ao caso ângulo, ângulo. Se necessário, busque fazer anotações dos desenhos para que possa responder as seguintes questões. Número 1. Os triângulos abaixo são semelhantes. Já afirma para nós que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles têm ângulos congruentes. Tá? Olha lá. Sabendo que o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Então, olha lá. Vamos marcar. Esse ângulo é congruente a esse. Eles têm a mesma medida. O ângulo B é congruente ao B'. Então vamos lá, pegar outra cor. O B é congruente a este. E sabendo também... Gente, se um triângulo tem 2 ângulos congruentes, o terceiro também é congruente. Por isso que fala ângulo, ângulo, ou ângulo, ângulo, ângulo. 3 ângulos. Então, obviamente, esse ângulo C também é congruente. Por isso que eu falei para vocês que esse caso é o mais comum. Ele é um caso que a gente já estuda. Que a gente até viu nos exemplos anteriores. Se esses 2 triângulos são semelhantes, os 3 ângulos possuem semelhança, tá? Então, olha só, ele fala aqui que o lado AB mede 5. Aqui, ó. O lado BC mede 5. Então, reparem que é um triângulo isósceles, que tem 2 lados de mesma medida. E o lado AC mede 9, tá aqui, ó. Ele fala para nós que o lado A', C', que é esse daqui, mede 18. Então, repare que aqui mede 9, aqui mede 18. Aqui é o dobro, né, da medida, porque o 2 vezes 9 é 18. Se aqui eu tenho o dobro da medida, aqui também vai ter o dobro das medidas aqui. Então, vamos ver o que ele vai querer. Ó. Determina a razão de semelhança entre eles. Para a gente determinar a razão de semelhança entre eles, é só a gente escolher, então, o que a gente quer comparar. Se a gente quiser comparar o triângulo maior com o menor, a razão vai ser a seguinte, ó. Triângulo. Esse aqui se chama A', B', C'. Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, triângulo A', B', C', dividido por triângulo ABC. Então, vamos lá, pega qualquer medida. Só que a gente vai pegar medidas conhecidas. Eu conheço esse lado e esse. Então, vou comparar esse lado maior com esse. Então, vai ser 18 dividido por 2, que vai dar... Por 2 não, né? Por 9. Eu estava com a resposta na cabeça, que vai dar 2. Então, a razão de semelhança entre eles é 2.
Então a gente conclui o quê? Que esse triângulo maior tem o dobro do tamanho do menor. Letra B. Determina os dois outros lados do triângulo A', B', C'. Vai ser muito fácil. Por quê? Olha lá. A gente vai copiar aqui, ó. Vamos trazer ele aqui. Não deu certo, peraí. Porque ele está rabiscado. Como ele está rabiscado, ele copia só as linhas que eu rabisquei. Então, vamos pensar aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Agora sim. Ó. Eu vou trazer ele aqui. Ó. Se esse aqui tem os dobros das medidas desse, se aqui mede 5, aqui mede o dobro, que é 10. E aqui, consequentemente, também vai ser 10. Então tá aí. Então tem os outros dois lados do triângulo ABC. Então o lado A', B' vale 10. E o lado B', C' vale 10 também. Porque é um triângulo isósceles. Agora fala aqui, ó, estudante. A segunda questão trata de um problema de semelhança de triângulo do caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, ó. Esse aqui. Que é o que ele tinha falado. Número 2. O NESP é adaptado. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Então tá aqui a sombra do prédio, tá aqui. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros, que está aqui, mede 3. Gente, é parecido com o nosso primeiro exercício lá na frente. A altura do prédio em metros é. Então a mesma ideia, ó. Eu vou comparar a altura do prédio, eu vou chamar de x. Então x está para a sua sombra, né? A altura do prédio está para a sua sombra, assim como a altura do poste está para a sua sombra. Então, por que ele fala que é um caso de lado, ângulo, lado? Porque eu tenho esse lado, são dois triângulos, ó. Esse aqui é um triângulo e esse aqui é um outro, ó, aqui um outro triângulo. Então, este lado é proporcional a este e esse lado é proporcional a este. E entre esses dois lados, né, eu tenho esse ângulo, que no caso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, por isso que é um caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Tá? Então vamos usar o teorema de Tales mesmo, tá bom? Multiplica em cruz, já vai ficar 3x é igual a 15 vezes 5, vai dar 5 vezes, vai dar 75. X então vai ser 75 dividido por 3, que vai dar 25 metros. Portanto, a altura do prédio é 25 metros. Se você reparar bem, ó, 3 para 15 multiplicou por 5. Então aqui a altura do poste é 5, a altura do prédio vai ser 5 vezes maior. 5 vezes 5, 25. Você pode usar essa ideia também, quando é numa prova, né? Quanto mais tempo você ganhar, melhor. É só você usar então essa cálculo mental e você chega na altura 25 metros. Agora fala assim, estudante, a terceira questão está relacionada ao caso ângulo-ângulo. Caso que a gente já conhece, que os três ângulos são semelhantes. Então vamos lá. Um rio. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, aproximadamente. Então tá aqui, ó. Objeto voador, sua sombra, e ele está a uma altura de 50 metros. Um helicóptero do exército, situado aproximadamente 30 metros acima do solo, olha lá, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura anterior. Então, gente, olhando aqui, lendo e olhando a figura, não está muito bem explicado, né? Porque, peraí, o objeto o disco voador estacionou 50 metros do solo. Ele se estacionou que ele está flutuando. E o helicóptero está acima dele, né? 30 metros acima dele. Então aqui tem um erro, ó. Acima do. Ah, não, tá erro não. O professor que não leu bem, ó. Por isso que a gente tem que ler mais uma vez, ó.
Um helicóptero do exército situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto. Então, 30 metros acima do objeto. Tá certo o desenho, então. Iluminou com holofote, conforme mostra a figura anterior. Pessoal, uma coisa, vocês sempre leiam o problema mais de uma vez. Porque interpretação de texto é tudo. Ele é muito importante. Se a gente não interpreta corretamente o texto, a gente erra, tá? Bom, sendo assim, podemos afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então, olha só, ele quer essa medida aqui, gente, ó. Tá? Então vamos pensar aqui comigo, ó. Olha só, pessoal, esse exercício ele é muito mais simples do que parece, tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que ele quer o raio do disco. Raio é o quê? Raio é metade do diâmetro. Então, o disco é um círculo, né? O diâmetro é isso daqui. Raio é metade disso. Ele quer, então, o raio. Cuidado, então. Então, a gente vai encontrar o diâmetro. Se vocês repararem, então, eu tenho dois triângulos, né? Um triângulo maior, o vermelho. Então, eu sei sua base e sei sua altura. Olha que a altura dele é 80. E tem um triângulo menor, que a gente pode colocar ele de azul, que eu não sei a base, eu chamo de x, e sei a altura dele, ó, mede 30. Então a gente pode colocar assim, ó, 30, que é a altura, está para x, assim como 80, que é a altura do maior, está para 16. A gente monta essa regra de 3, tá? Deixa eu jogar aqui para baixo, para a gente fazer a conta no lugar certo. Então a gente vai ficar então com 80x é igual a 30 vezes 16. 30 vezes 16, gente, ó. Desce o 0, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4. 480. Passa o 80 dividindo, então vai dar 6. Tá? Então tem que x é 6. Mas é a resposta? Você vai lá e assina a letra G? Não. Por quê? O que você achou é o diâmetro. O raio, gente, ele quer o raio. O raio é o diâmetro dividido por 2. Ou seja, o raio vai ser 6 dividido por 2, que é 3. Alternativa E, 3 metros. Tá bom? Agora lá, aula 7 e 8, problemas envolvendo semelhança de triângulo. Os objetivos são reconhecer que dois triângulos são semelhantes, resolver problemas de semelhança de triângulos, reconhecendo as condições de semelhança em diversos contextos. Para retomar, o caso de semelhança lado-lado, que eu já citei, ocorre quando dois triângulos têm três pares de lados correspondentes proporcionais. Se isso ocorre, então esses dois triângulos são semelhantes. Então, gente, se a gente tem dois triângulos, igual a esses aqui, com lados iguais, né, tá? Correspondentes proporcionais ou iguais, eles são semelhantes, tá? Então, olha só, sabendo que os triângulos a seguir são semelhantes, determine x e y. Então, eles são semelhantes. Então, repare aqui, ó, que este lado corresponde a este. E se você reparar, esse lado é metade desse. Esse aqui é 4, aqui é 8, é o dobro. Se aqui é 4,3, aqui vai ser o dobro de 4,3. Então, olha lá. A gente sabe, então, que o triângulo maior tem um lado medindo 8 e o menor tem um lado medindo 4. Então, a gente vai falar aqui que a razão entre o maior e o menor é 2, que 8 dividido por 4 é 2. Então, para a gente descobrir os outros lados, o valor de x, é só fazer 4,3 vezes 2, que vai dar 8,6. E y tem o mesmo valor, né? Também vai ser 8,6. Pronto, achamos os valores de x e de y. Número 2. Saresp adaptado, 2007. Os triângulos meu e rei são semelhantes, com UM paralelo a RI. Então, ó, UM paralelo a RI. Então, o triângulo MEU e o REI tem essa semelhança. Pode ver que um está dentro do outro. Se o menor está dentro do maior, indica que eles têm os três ângulos iguais. Este ângulo aqui é comum entre eles, este é igual a este,
e este é igual a este. Os três ângulos são iguais. Ele fala que o lado ME mede 12. Então, o lado ME está aqui, ó. Mede 12. Vamos marcar. Qual a medida em centímetro do lado RE? Ele quer esse lado aqui, ó. Todo esse lado aqui, RE. Então, gente, se a gente aqui... A gente pode pensar, então, da mesma maneira, tá? Eles são semelhantes, eles têm lados proporcionais. A gente pode descobrir a razão de semelhança entre eles. Então, ó, se a gente comparar o triângulo maior, né, que é o rei, com o triângulo menor, que é o meu, você vai ter, então, esse lado, 45, dividido por o lado menor, correspondente, que mede 15. 45 por 15 é 3. Então, a razão, a gente escreve aqui, ó, entre eles é 3. Ou seja, as medidas do maior são 3 vezes maiores do que as medidas do menor. Então, se essa medida aqui vale 12, essa medida toda aqui do maior é 3 vezes maior que 12. Vai ser 3 vezes 12, que vai ser 36. Então, a medida maior vai medir 36 centímetros, que é o que o exercício quer. Alternativa D. Então, a gente pode escrever aqui, ó, RE é igual a 3 vezes ME. Ou seja, 3 vezes 12, que dá 36 centímetros. Correto? Número 3. Saresp. Para as comemorações de aniversário de uma cidade, foi construído um grande painel de forma triangular na fachada do edifício, sendo AB paralelo a CD. Então, AB paralelo a CD. Dadas as medidas na figura abaixo, o segmento AB mede, ele quer saber essa medida. Então, repare que ele nos deu a mesma coisa, dois triângulos semelhantes. Um triângulo maior e um triângulo menor dentro dele. Então, a gente sabe que este lado aqui é proporcional a esse, que eu vou chamar de x, que é o que ele quer descobrir. Então, a gente pode escrever assim, ó, 18 está para x, então o maior está para o menor, assim como isso tudo aqui do maior, esse lado todo do maior, que é 15, né? Se a gente somar ali, vai dar 15. Está para esse lado do menor, que é 10. Então, ficou assim. Multiplique em cruz. Então, teremos que 15x é igual a 10 vezes 18, que dá 180. X é igual a 180 dividido por 15, que vai ser igual a 180 por 15, 12, isso mesmo, 12 centímetros, né? Porque aqui no caso é metros. Alternativa B. Tá vendo? Descobrimos o valor de AB, que a gente chamou AB de x. Tá vendo? Então, x vale 12. E é isso aí, o nosso último exercício agora. Saresp também. Priscila está subindo uma rampa a partir do ponto A. Então, parecido com aquele exercício anterior, em direção ao ponto C. Então, ela está subindo aqui em direção ao C. Após andar 5 metros, ela para no ponto B, que é aqui, situado a 3 metros do chão, conforme a figura. Para que Priscila chegue ao ponto C, situado a 12 metros do chão, ela ainda precisa andar. Então, gente, igualzinho aquele outro exercício. Esse lado aqui chama X. A gente vai perceber que a gente tem um triângulo maior e dentro dele a gente tem um menor. Então, a gente vai comparar, então, né? Triângulo menor com o maior. Então, a gente vai escrever assim, ó. 12 está para 3. 12 está para 3. Assim como tudo isso aqui, né, que é 5 mais x, está para 5, que é esse pedaço aqui. É como se eu estivesse comparando dois triângulos. Ó. Triângulo grandão, esse lado, equivale a esse lado no triângulo menor. A gente agora usa então a regra de 3 para fazer esse cálculo. Então vai ficar 3 vezes 5 mais x é igual a 12 vezes 5, que é 60. Faz a distributiva, então vai ficar 15 mais 3x igual a 60.
Então vai ficar aqui 3x é igual a 60 menos 15. 3x é igual a 60 menos 15 vai ser 45. Continuando a conta aqui, ó. X vai ser igual a 45 dividido por 3. X é igual a 15. Ou seja, falta ela andar 15 metros, né? Alternativa C. B, aliás, né? Para chegar até o topo. Achamos o X. Tá certo, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido, aprendido um pouco mais sobre semelhança de triângulos, tá certo? Fique com Deus e até a próxima. Tchau!